O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Que a paz e a graça de Jesus esteja com todos vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos juntos aqui, queridos, para dar sequência na nossa leitura bíblica, não é? Você que nos acompanha já sabe que nós estamos lendo a Bíblia na sequência, de capa a capa. E já passamos pelo comecinho de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e já em seguida pulamos para o Novo Testamento. Então já passamos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, já passamos Atos dos Apóstolos e agora estamos em Romanos, no capítulo 9, carta de Paulo aos Romanos. Então já vai abrindo aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1. Esse capítulo, ele vem logo depois dessa maravilha, não é, que Paulo falou, que nada pode nos separar do amor de Deus, não é? Paulo falou isso no finalzinho do capítulo 8. Paulo dizendo, ele diz assim, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que declaração maravilhosa. E aí nós vamos agora, depois dessa declaração, que já lemos, né, no programa passado, vamos agora para o capítulo 9 de Romanos, versículo 1, que vai falar sobre a soberania de Deus. Então veja que bonito, diz assim a palavra de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele está com uma tristeza e com angústia de coração. Por quê? Vamos entender aqui no versículo 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando como o povo de Israel é um povo abençoado, escolhido por Deus, porque Deus fez esse povo a partir de um homem chamado Abraão, e a partir desse homem que era fiel a Deus, a gente vai estudar essa vida de Abraão, o nascimento do povo de Israel, quando nós voltarmos para o Velho Testamento, né? Depois que a gente acabar o Novo Testamento, a gente volta lá para o Velho Testamento, a Velha Aliança, para você aprender toda a palavra de Deus. Mas veja que Deus, ele criou esse povo, o povo de Israel, separou esse povo, diz aqui o apóstolo Paulo, deu a esse povo a adoção de filhos, quer dizer, foi um povo adotado por Deus, deixando de ser criatura para serem filhos de Deus. Olha que bonito. A esse povo, o povo de Israel, Deus deu as alianças, né? A antiga aliança do Velho Testamento, a nova aliança em Jesus. Deus deu a lei, né? Dizendo direitinho o que era certo, o que era errado o homem fazer, não é? Conforme a lei de Deus. E também Deus
orientou, não é, esse povo a construir o templo para que Deus fosse adorado, não é? E Paulo segue dizendo as outras coisas que Deus entregou ao povo de Israel. No verso 5, capítulo 9, Romanos, verso 5, diz assim: deles são os patriarcas de Israel, né? E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Olha, mais uma afirmação aqui que Jesus é Deus. Bendito para sempre. Amém. Então está aqui Paulo dizendo que, de fato, a partir dos patriarcas se traça a linhagem do povo de Israel, não é? Dali vem a partir de Abraão. Abraão teve um filho já com 100 anos, que foi Isaac, que teve o seu filho chamado Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. E, subsequentemente, daí veio a linhagem humana de Jesus, não é? Isso tem no Evangelho de Mateus, toda a linhagem, não é? Tem no de Lucas também. E aí veio geração após geração, veio o rei Davi, não é? Depois veio o rei Salomão, que era filho de Davi, até chegar em José, que era da descendência de Davi, que foi o pai adotivo de Jesus, não é? Coisa bonita isso aí. Então, realmente é um povo bendito, não é? Mas só que esse povo foi o povo que não aceitou Jesus Cristo como o Messias que era prometido na lei que foi dada por Deus a Moisés. Então, como é possível isso, né? Paulo está dizendo aqui assim, em outras palavras: olha, um povo tão abençoado, que Deus entregou tantas coisas importantes, maravilhosas, sobrenaturais. Como é, né, que, como é explicado lá no Evangelho de João, no comecinho, que o Messias veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai analisar aqui, por que será que Israel falhou nesse sentido, não é? Por que será que Israel não recebeu Jesus como Messias? Aí no verso 6, Paulo fala assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Eita, como é isso, pastor? O que ele quer dizer aqui é que nem todos que nascem no povo escolhido, no povo de Israel, resolvem, depois de adultos, permanecer fiéis a Deus. Muitos resolvem não permanecer. Não é assim também que, às vezes, infelizmente, não é? Tem aquela criança que nasce num lar evangélico, num lar cristão, não é? Os pais ensinam o caminho direitinho a seguir, os pais dão o exemplo, mas a criança, quando cresce, muitas vezes, no seu livre-arbítrio, não é? Decide que não quer seguir esse caminho de Jesus, prefere seguir a oferta do mundo, não é? Prefere seguir o sistema do mundo. E aí é o que acontece. Nem todos de Israel, nem todos os descendentes de Israel são realmente Israel. Ou seja, nem todo, fazendo uma comparação, nem todo descendente de pai e mãe crente vão ser crentes, infelizmente, né? A pessoa vai ter o momento de fazer a sua escolha e alguns, a gente tem visto, né, acabam não escolhendo o caminho de Deus. Aqui no verso 7, Paulo continua: nem por serem descendentes de Abraão, passam todos a ser filhos de Abraão. Mais uma vez, né, sabemos que o povo judeu foi um povo descendente desse homem que Deus chamou de seu amigo, né? Abraão, a Bíblia chama de amigo de Deus. Foi o pai da fé, foi o primeiro ser humano a ter uma fé sobrenatural no nosso Deus, e por isso ele foi chamado pai na fé. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, nem por serem descendentes de Abraão passam todos a ser filhos de Abraão. Diz mais Paulo: ao contrário, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Então Paulo aqui está citando nesse pedacinho aqui
uma escritura, está citando Gênesis, capítulo 21, versículo 12, né? Então, o que o Paulo está citando aqui. Então, é bem esse exemplo mesmo, né? Veja o que ele vai explicar no verso 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, não adianta, fazendo um paralelo aqui com a nossa vida evangélica, né? Um jovem, uma criança que nasce no lar evangélico é uma bênção, né? Ela ali vai ter toda a formação, toda a alimentação espiritual, toda a direção, mas o fato apenas de ser descendente, né, não quer dizer que a criança, quando crescer, vai escolher aquele caminho, porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio, né? É isso que Deus está falando. Não são os filhos de Deus os que são filhos naturais, mas os filhos da promessa. No caso aqui, que o apóstolo Paulo está se referindo ao povo de Israel, dizendo que nem todo mundo que fazia parte do povo de Israel estava disposto a crer em Deus e a servir a Deus. Nós vimos isso muito bem quando o povo saiu do Egito, né? Deus livrou o povo de Israel com aquele poder, né? Com aquela força maravilhosa, aquelas 10 pragas que caíram no Egito, depois com o abrir do Mar Vermelho e tudo mais. E aí o que aconteceu? Assim que o povo teve chance, que Moisés passou alguns dias fora para receber de Deus lá no monte as leis, o povo se corrompeu, pensou que Moisés não ia voltar e já fez ali bezerro de ouro, já fez um bacanal, uma confusão, né? Uma imoralidade total. Veja que coisa, né? Nem todos os que são descendentes andam naquilo que seus pais ensinaram, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. No verso 9, Paulo diz, continuando: pois foi assim que a promessa foi feita à descendência de Abraão. Qual foi a promessa? Ele vai citar outro trecho bíblico assim: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Sara era a esposa de Abraão. Isso está em Gênesis, capítulo 18, versículo 10 e versículo 14. Gênesis, capítulo 18, versículo 10 e versículo 14. Então, Paulo está citando, dizendo que quando Abraão já era velhinho, 99 anos, amortecido pela idade, Sara, estéril, tinha 89 anos, e o anjo apareceu dizendo: Sara vai ter um filho, Abraão. Tua esposa vai ter um filho, vai ficar grávida com 89 anos, primeiro filho, já pensou? E Abraão com 99. E aí Paulo segue dizendo no verso 10: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Isaque foi o filho de Abraão. E Isaque casou com Rebeca, e aí Rebeca teve os filhos, né? Esaú e Jacó. Jacó é quem Deus mudou o nome para Israel. Então veja, no verso 11, Paulo diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então aqui Paulo está dizendo que quando teve Abraão, que foi considerado o pai na fé, né, o pai do povo de Israel, e o pai daqueles que creem na palavra de Deus, que têm fé na palavra de Deus, quando então Abraão teve o seu filho com Sara, sua esposa, foi Isaque. Isaque se casou com Rebeca e daí tiveram 2 filhos gêmeos que nasceram iguais. Só que o Esaú nasceu primeiro, saiu primeiro da barriga, e o Jacó saiu em segundo lugar. Então, em teoria, pela tradição, pela lei,
O Esaú, que é o primogênito, foi o primogênito, teria então o direito de receber a bênção do seu pai Isaque, de seguir como sendo da linhagem aí do povo de Israel. Mas o que Paulo está citando aqui? Paulo está citando também um pedacinho do Velho Testamento. Ele está citando aqui, deixa eu dizer para você. Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3, quando ele diz assim, que Deus disse, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Veja que bacana. Então, Esaú foi o primogênito, o direito era todo dele, mas Deus não se agradava de Esaú. E isso logo ficou provado quando a gente vai ver, quando nós voltarmos para o livro de Gênesis, a gente vai ver como que o nosso querido Esaú e seu irmão Jacó, os dois filhos de Isaque, como eles estavam ali, o Jacó preparando uma comida, umas lentilhas, que é como se fosse um feijão, e aí o Esaú, seu irmão, voltando da caçada, estava com fome, queria comer, e disse, me dê desse feijão. Aí o irmão dele disse, eu dou, mas você tem que trocar comigo, passar o seu direito de primogênito, de filho mais velho, de ser abençoado, Você passa para mim o seu direito, em troca eu lhe dou esse prato de lentilhas, esse prato de feijão, como se fosse um feijão. Então veja que proposta absurda, Como é que a pessoa vai trocar a bênção, que o pai daria para que o pai desse essa bênção, que era direito do primogênito, do filho mais velho, receber essa bênção. Mas o Esaú não quis nem saber, ele aceitou essa troca. Ele disse, tá bom, me dê aqui o prato de comida que eu estou com fome. De que me serve essa bênção, esse direito de primogênito? Então ele trocou, a bênção, que seria ele fazer parte da linha principal que formou o povo de Israel, ele trocou o direito de receber a bênção do seu pai para que ele fosse o novo chefe da família, trocou isso por um prato de lentilhas. Veja só, prova de que ele não dava valor àquilo que ele tinha, aquele direito de primogênito. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo aqui em Romanos 9,14, e então, que diremos? Faz essa pergunta. Faz outra pergunta, acaso Deus é injusto? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Por que Paulo está dizendo isso? Por que Deus disse que o mais velho serviria ao mais novo? Deus já sabia que o filho mais velho, que Deus não tem passado, nem presente, nem futuro para ele, Deus, ele sabe de todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão. Então ele já sabia que aquele menino mais velho não seria um menino que iria dar importância ao relacionamento com Deus, à bênção dos seus pais. Então tá aí, Deus já sabia. Por isso que ele disse que o mais velho servirá ao mais novo. O normal seria o contrário, O mais velho, o irmão, seu chefe. Mas aqui foi invertido. E aí segue Paulo dizendo, pois ele diz a Moisés, olha o que Deus diz a Moisés. Paulo vai citar um outro pedaço das Escrituras. Deus disse assim a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, Deus diz isso para Moisés no livro de Êxodo, se você quiser saber onde é, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Então, Deus dizendo, olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser. No verso 16, Paulo segue então, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó. Aí Paulo vai citar outro pedacinho das Escrituras, que diz assim, Deus falou assim, eu o levantei, Deus falando de faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder
e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então aqui Paulo está citando o livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Então o que Paulo conclui aqui no verso 18? Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Ou seja, Paulo está citando aqui o caso do faraó, né? Faraó do Egito. Você se lembra, não é? Depois das 10 pragas, ele permitiu que o povo de Israel fosse embora, não é? Saísse da escravidão, mas depois, quando o povo já tinha saído, a Bíblia ensina que ele endureceu, que Deus endureceu o coração de Faraó. Quer dizer, Deus percebeu que aquele coração não estava aberto para a entrada da morada de Deus, né? Porque afinal Faraó não dobrava a espinha, não se tornava submisso a Deus. Então Deus viu que aquele coração tinha esse espaço para ser endurecido, e assim endureceu. E por isso que Faraó depois saiu para perseguir o povo de Israel, e acabou que Deus usou isso para a glória de Deus, né? Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, e naquela época todo o exército do Egito, que era uma das nações mais poderosas do mundo, todo esse exército foi dizimado, né? Se acabou no mar, né? Uma coisa horrorosa. E aí Paulo diz assim: mas algum de vocês me dirá, ele faz uma pergunta agora, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí Paulo está perguntando assim, ó, bom, a pessoa pode dizer, se Deus endureceu o coração de Faraó, então pronto, não temos culpa nenhuma, né? Se Deus é quem escolhe quem é bom e quem é mau, quem endurece o coração e quem não endurece, então pronto, qual é a culpa que o ser humano tem? Se uma pessoa é má, porque Deus quis? É isso que Paulo está perguntando. Então, será que é assim? É assim que Paulo está perguntando. Aí no verso 20, Paulo faz outra pergunta assim, dizendo: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizesses assim? Verdade, né? Nós não podemos questionar a Deus, né? Ficar murmurando, reclamando, por que eu sou assim? Por que eu sou tão alto? Por que eu sou tão baixo? Por que eu sou tão magro? Por que eu sou tão gordo? Por que meu cabelo é enrolado? Por que o meu cabelo é estirado? Né? Paulo segue dizendo no 21, o oleiro é a pessoa que trabalha com barro, né? Que faz vasos, instrumentos de barro. Então Paulo pergunta, o oleiro, no verso 21, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Ele pergunta aqui, né? Quem faz o vaso de barro? Quem fez o ser humano não foi Deus? Então quem faz o vaso de barro não é? Tem vaso de barro que é para guardar água, que é para coisa boa, e tem vaso de barro que é para coisas desonrosas, né? Para guardar lixo, para guardar dejetos, né? Então quem decide o vaso que vai ser para honra ou para desonra é quem faz o vaso, né? E Paulo aqui está fazendo uma comparação com Deus. Aí aqui no verso 22 ele diz, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição, né? E aí Paulo mesmo responde, dizendo, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui está o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar com isso aqui.
né? Vou continuar aqui como ele disse para Oséias, né? Verso 25, Romanos 9, 25. Como ele diz em Oséias, o que ele diz? Chamei o meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Verso 26. E ele ainda diz em Oséias assim: acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Mais argumentos Paulo está dando aqui no verso 27, dizendo: Isaías exclama com relação a Israel. Isaías diz assim: embora o número dos israelitas, o livro do profeta Isaías, né? Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, eram 3 milhões de pessoas naquela época, apenas o remanescente será salvo. O remanescente é o que restar, será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Né? E aqui vai mais um pedacinho, Paulo dizendo: como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então aqui o apóstolo Paulo falando um bocado a respeito dessa soberania de Deus, né? De Deus decidir as coisas, de Deus decidir endurecer ou não endurecer o coração de um homem ou de um povo, de Deus decidir ter misericórdia ou não ter misericórdia. E aí? Isso significa que Deus está predestinando as pessoas para serem de um determinado jeito ou não? Isso quer dizer outra coisa. E aí, você tem essa curiosidade? Né? Esse texto que nós lemos aqui dá a impressão que Deus ele determina já e já cria alguns para serem bons, outros para serem maus, um para serem salvos, outros para serem condenados. O que você acha a respeito? Será que é isso mesmo? Quer saber? Nós vamos ver, vamos responder, mas não é agora não. É depois do intervalo, tá bom? Fica aqui com a gente, vai orando a Deus, vai aí ouvindo esses louvores maravilhosos. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo essa questão, tá certo? Por enquanto, fique na paz de Jesus aí. A gente volta já já. Um abraço, até já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós vamos juntos aqui, seguindo
em Romanos, nós estamos no capítulo 9 e vamos para o versículo 30. E nós deixamos uma pergunta para você no bloco anterior, né? No primeiro bloco. Até esse momento aqui, esse capítulo 9 de Romanos, no versículo 1 até o versículo 29, ele dá a entender que Deus escolhe algumas pessoas para serem más e outras para serem boas, umas para serem salvas e outras para serem condenadas. Só que aqui, e eu deixei essa pergunta no ar para você, o que é que você acha? Você acha que é assim mesmo? Todo mundo já está predestinado para o bem ou para o mal? Ou que é diferente, né? E aqui nós vamos ver um pedacinho do final do capítulo 9 para a gente poder responder direitinho essa pergunta, né? E é muito interessante para vocês verem, para não serem confundidos, né, com essa questão. Então vamos aqui ao versículo 30 para a gente encerrar o capítulo 9, que aqui já começa no versículo 30 a nos ajudar a responder. Diz assim: que diremos então, diz Paulo, né, diante disso aí, de que o povo de Israel acabou não aceitando a Deus, que Deus endureceu o coração do faraó do Egito, para que o faraó fosse mau, fosse perseguir o povo de Israel, né, até o Mar Vermelho e tudo mais. Paulo diz no verso 30, que diremos então? E ele mesmo responde: os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Então aqui Paulo está comparando de novo, fazendo assim, ó, o povo de Israel acreditava que por eles terem recebido a lei de Deus e nenhum outro povo ter recebido essas instruções de Deus, que isso era o suficiente para eles estarem bem com Deus. O povo de Israel não se lembrava que eles eram sim especiais em terem recebido a lei de Deus, terem recebido Moisés, né, que foi usado por Deus para libertar o povo. Quer dizer, o povo que foi criado, né, a partir de um homem, a partir de Abraão, o povo de Israel, para receber aquilo que Deus queria derramar para o ser humano na terra. Então é um povo especial, mas o povo achava que isso era o bastante para que eles ficassem bem com Deus. Eles não se lembraram que era necessário obedecer aquela lei que Deus deu. Já aqui, Paulo faz uma comparação com os gentios, quer dizer, as pessoas que não são judeus e que, em vez de buscar uma justiça pela lei, não é? Eles não buscaram a justiça pela lei, pela obediência à lei, mas buscaram a justiça, quer dizer, creram através do evangelho que Paulo pregava, que eles ficariam bem com Deus se eles tivessem fé no sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Fé em que Jesus é Deus, que desceu do céu, se fez carne e tomou o nosso lugar. Esse sacrifício que Jesus fez substituindo a gente naquela cruz. Então Paulo está dizendo que é assim que vem a justiça, é assim que a gente fica bem com Deus. Não adianta a gente querer ficar bem com Deus com as nossas próprias obras, porque a gente nunca vai conseguir ser bonzinho, a gente nunca vai conseguir fazer bondades suficientes que possam apagar o nosso pecado. Mas Jesus sim, Jesus foi o único que veio à terra sendo 100% Deus. Quando veio à terra se fez carne, tornou-se 100% homem, e foi o único homem a cumprir toda a lei de Deus. Só ele conseguiu. E mesmo assim, sendo inocente, ele foi sacrificado naquela cruz. Então só assim a gente fica bem com Deus, acreditando nisso e recebendo Jesus por esses méritos que ele conquistou para nós. Então nós temos que confessá-lo, confessar Jesus, receber Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Então é assim que Paulo está explicando, fazendo a diferença aqui entre o povo de Israel, que queria ficar bem com Deus,
Primeiro, só porque era de Israel, e segundo, porque recebeu as leis de Deus, porque recebia os profetas de Deus, eram todos de Israel, não é? Antes de vir Jesus. Então o povo achava que isso era suficiente, não é? E aí o próprio apóstolo Paulo responde: por que não? Por que isso não é suficiente? No verso 32, ele diz: porque não a buscava pela fé, não buscava a justiça pela fé, mas como se fosse por obras. Olha aí, tá vendo que não adianta você querer ficar bem diante de Deus com obras só. As obras, elas são uma consequência natural daquela pessoa que entregou a direção da sua vida para Jesus. É uma consequência natural. Mas se você não entregou e pensa que com suas boas obras você vai obter justiça, você está igual ao povo de Israel na época de Paulo. Ele está dizendo que assim não vai funcionar. E Paulo conclui o verso 32 dizendo: eles tropeçaram, o povo de Israel, né? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Olha, a pedra de tropeço. A pedra de tropeço é aquela que Pedro falou. Lembram disso? Pedro falou lá em Atos dos Apóstolos, a gente já leu isso, que Jesus, que veio para ser o Messias, o Salvador, né? O Salvador do povo de Israel, o próprio povo de Israel rejeitou o seu Messias, o seu Salvador. Então, Jesus veio ser Salvador para nós, que somos gentios, que não somos judeus, e para o povo de Israel acabou sendo uma pedra de tropeço. Quer dizer, o povo, ao invés de ser salvo por Jesus, acabou tropeçando pelo fato de não ter aceitado Jesus, não ter reconhecido, né, que Jesus é o Messias. E aí no 33, Paulo conclui o capítulo dizendo: como está escrito. Como está escrito. Aí lá vai. O que está escrito? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Então aqui Deus está falando do nosso querido Jesus, né, que foi colocado lá em Jerusalém, em Sião, né? Lá em Jerusalém, uma pedra de tropeço. Quer dizer, Jesus, que era para salvar o povo judeu, acabou virando o quê? Uma pedra de tropeço, porque o povo, aconselhado, né, pelos seus líderes religiosos, o povo acabou não aceitando Jesus como o Messias, né? Veja que coisa horrorosa, né? Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E não é o que... Isso até hoje, queridos, está presente na vida do ser humano. Se você for parar para ver, até hoje o ser humano acha que basta a pessoa fazer boas obras, né? Ser bonzinho, né? Ficar bonzinho, fazer caridade, né? A pessoa tenta sempre se justificar diante de Deus, né? E com isso tentar conquistar as coisas de Deus com a sua própria, digamos assim, com os seus próprios méritos, né? Veja que tudo que Jesus quer, queridos, é que a gente admita e se arrependa. Que a gente diga: nós somos pecadores sim, Senhor. Nós somos pecadores sim. Nós não temos condição de viver pelas nossas próprias obras. E nós dependemos, Jesus, precisamos de você para que a gente tenha acesso aos céus, acesso ao Pai. Sabe, queridos, esse desejo do ser humano de ser independente, né? Esse desejo do ser humano de ser autossuficiente, né? De estar longe de Deus, de dizer assim: eu não preciso de Deus para ser feliz, eu não preciso de Deus para ter dinheiro. Tem pessoas que até dizem: esse negócio de precisar de Deus é fraqueza, né?
Eu já vi coisas desse tipo, não é? Então, o que acontece? A pessoa diz que é fraqueza, mas na verdade é uma ilusão que o ser humano tem. Ou achando que não vai prestar contas a Deus, achando que não existe julgamento de Deus, e a gente já leu tanto isso, né, aqui no Novo Testamento, e vai ler muito mais, como também achando que nesse julgamento suas boas obras serão suficientes, e Deus fala que não são. Mas, e aquela pergunta, né, que eu deixei no primeiro bloco? Você pensou, você pesquisou, o que você acha? Então Deus já joga alguns para o mal e outros para o bem? Porque aqui diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, se Deus endureceu o coração de Faraó, o que significa isso? Significaria que Deus, então, fez Faraó de propósito para ele ser mau? Como é que foi isso? Se você pesquisar a palavra endureceu em toda a Bíblia, nessa versão da Nova Versão Internacional, você vai encontrar 10 ocorrências dessa palavra em toda a Bíblia. Você vai encontrar algumas em Êxodo, você vai encontrar a maioria em Êxodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos em Êxodo, em vários capítulos. E você sabe que o livro de Êxodo, se você não sabe, vai saber quando a gente chegar lá, mas já vai saber logo agora, que é o livro de Êxodo que narra a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, né? Então está aqui, em todas essas 7 ocorrências, 7 versículos, a palavra endureceu está aplicada a Faraó. Uma diz assim: contudo, o coração do Faraó se endureceu. A outra diz: o coração de Faraó se endureceu de novo. A outra já diz assim: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés. E a outra diz também: mas o Senhor endureceu o coração. Então, veja que, de fato, aqui está dizendo que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que cutucou, digamos assim, Faraó, por exemplo, para que depois que ele já tinha liberado o povo de Israel, né, para sair do Egito, deixou apenas algum tempinho e já correu, já juntou o exército e foi atrás do povo, se arrependeu de ter deixado o povo ir. E a Bíblia diz claramente que foi Deus que fez isso. Mas aí eu pergunto a você: por que Deus endureceu o coração desse homem, de Faraó? Vamos relembrar aqui da sua aulinha de história, lá da 7ª série, você que fez o ensino, na minha época era primeiro grau maior, agora eu acho que é fundamental 2, né, alguma coisa assim. Você estudou em história na 7ª ou na 8ª série o Egito. E você se lembra? Se você não se lembra, você lembra dos filminhos, né? Se você não sabe, vai saber agora, que o nosso querido Faraó do Egito, ele se considerava um deus. Você sabia disso? Faraó, ele se considerava um deus que vivia na terra. E ele exigia das pessoas que o adorassem como um deus, né? Muitos o chamavam de Deus Sol, né? Então, reparem que um ser humano que acha que é Deus, veja que coisa, né? Como é que esse homem achava que era Deus quando ele ficava doente, hein? Gripado? Já pensou? Quando ele levava uma topada e se cortava? Porque acidentes acontecem, né? Você não, de vez em quando você não está andando aí, leva uma topada, né? Machuca o dedão. Ou então você leva uma pancada, leva uma queda, né? Quebra um osso, machuca. Ali é quando você vê o quanto você é humano, né? Quando você cai e se machuca e tem que ir para o hospital, ou tem que ficar em casa, tem que fazer um curativo, tem que tomar um remédio. Então, como é possível, né, que um ser humano se ache Deus? Será que a pessoa não vê? Veja que loucura, né? Como esse ser humano, ele está totalmente... O ser humano que se acha Deus, de verdade, como o Faraó se achava Deus.
como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se achava Deus, que mandou fazer uma estátua para ser adorado, né, em vida. Veja, como o imperador romano, né, se achava Deus, exigia que o povo adorasse como Deus. O que acontecia quando essas pessoas tinham um mal-estar, um embrulho no estômago? Já pensou? Quando elas comiam uma coisa estragada e dava aquela dor de barriga horrível, o que acontece? Será que elas ainda achavam que eram deuses, que eram Deus naquele momento de fragilidade? Veja que a pessoa, o ser humano que acha que é Deus, só pode estar louco, né? Só pode estar cego por Satanás, cego, completamente cego. No entanto, esse faraó, ele achava que era Deus. Por isso que, na verdade, Deus endurece o coração dele, porque esse homem, esse faraó, ele cometeu o mesmo pecado do anjo que se chamava Lúcifer, cheio de luz. Esse nome, não tenha medo não, significa cheio de luz. Era um querubim da guarda ungido de Deus e quis ser igual a Deus, quis ser adorado como Deus. Aí Deus expulsou ele do céu, junto com os outros anjos que o seguiram na sua rebelião, e ele passou a se chamar Diabo, aquele falso acusador mentiroso, Satanás, o inimigo. Tá vendo? Era um anjo. Porque os anjos são criaturas, e no coração desse anjo, que chamava-se cheio de luz, estrela da manhã, ou Lúcifer, cheio de luz, ele achava que ele podia ser igual a Deus. Veja que doidice. Então, por isso que das 10 ocorrências de endurecer o coração, inclusive quando diz que Deus endureceu o coração, você vê que Deus está endurecendo o coração de uma pessoa que estava já cega, que tinha se deixado tomar por Satanás. Não é interessante? Tem outra citação aqui de endurecer o coração, né? Também em Deuteronômio. Tem outra em Josué, dizendo assim, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, né? Para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia. Aqui, isso aqui está em Josué, capítulo 11, e aqui está falando aqui de um povo que habitava no Velho Testamento, né? Que era o povo que habitava no Monte Hermon, né? Então está aqui. O povo dessa terra, Deus endureceu o coração. Por que Deus fez isso? Porque era um povo que odiava o povo de Israel, o povo de Deus. Não queria, servir a outros deuses. Povo que queimava incenso a outros deuses, que não queria saber de Deus. Então já era um povo inimigo de Deus. Aí tem uma outra passagem aqui que diz que o próprio Senhor cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração. Está em João 12:40. João, capítulo 12, versículo 40. Diz assim, é uma citação, não é? É uma citação que Jesus diz, por esta razão eles não podiam crer. Lembra que Jesus falava, pregava o evangelho, e o povo que perseguia ele, os líderes religiosos e muitos da multidão não criam, não entendiam nada, não criam. Por quê? Diz aqui, João 12, só para a gente ilustrar esse Romanos 9 que a gente leu. João 12, 39. Por esta razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, o que disse Isaías? Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Aí diz, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então veja que por que Jesus fez isso, né? Por que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus endureceu o coração e Jesus falou aqui que também endureceu o coração desse povo? Porque era um povo que estava atrás de Jesus, que estava atrás de Deus, apenas por interesse, porque viu Jesus multiplicar os pães e peixes, não é? Queria aquele alimento fácil, sem trabalhar.
não queria se arrepender diante de Deus. Queria ver movimento, queria ver um profeta, queria ver milagre. Aquela história, a pessoa fica tão ligada no milagre, na bênção, que esquece do abençoador, que é Jesus. Então Jesus diz mesmo, lembra que ele disse aos discípulos, olha, eu falo por parábolas a esse povo, porque eles são de coração duro, não se rendem a mim. Então eu não quero que eles entendam a minha palavra. Você está entendendo, ouvinte? Então, resumindo, como Deus vai julgar todos nós, é claro que a gente vai ser julgado pelo nosso livre-arbítrio. Não há como Deus julgar alguém que ele já determinou que seria mal. Não é verdade? Não tem nenhum sentido isso. Seria incoerência da Bíblia, e a Bíblia não tem nenhuma incoerência. Mas aqui existem dois elementos. Deus endurece o coração, sim, daquela pessoa, ou que já tem uma tendência, ou que declara que é Deus, como Faraó, como imperador romano, como alguns reis que disseram, eu sou Deus, me adore. Aí Deus endurece mesmo o coração, esse pessoal cego, que não se arrepende. Segundo lugar, Deus endurece o coração do interesseiro. Então, se você está procurando a igreja ou Jesus, claro, é natural, eu cheguei a Jesus pela dor, minha esposa estava morrendo, a gente já tinha procurado médicos, curandeiro de todo tipo e nada funcionava, a gente procurou Jesus pela dor. Sim, é verdade, muitos vêm pela dor, a maioria. Mas à medida que você vai conhecendo quem é o abençoador, você não se conforma mais em ter só a bênção. Você percebe que o abençoador, que é Jesus, é muito mais importante do que a bênção. Mas outras pessoas não, vêm, recebem uma oração, são curadas e vão embora, desaparecem. Então essas pessoas estão querendo receber a bênção, né? Não estão querendo comunhão, intimidade com o abençoador. Então Jesus disse que essas pessoas teriam o coração endurecido para que não vissem, não entendessem o Evangelho. Veja que coisa horrorosa, né? Então esse é o segundo tipo de pessoa que Deus endurece o coração. Primeiro, aquela pessoa que já se acha igual a Deus. E segundo, aquela pessoa que está buscando a Deus por outros interesses. E aí realmente endurece. Outro caso, para concluir esse assunto, foi o de Judas. Judas não traiu Jesus, né? Não deu aquele beijo para indicar quem era Jesus. Como é que Judas pode ter traído Jesus, vendendo ele por 30 moedas? Foi Deus que mandou ele fazer isso? Deus previu que alguém ia fazer isso. Mas Judas, nos é revelado aqui no Evangelho de João, no próprio capítulo 12, que Judas era ladrão e roubava as ofertas. Ele cuidava da sacola das ofertas e dos dízimos que Jesus levava, que o povo ia dando. Ele era o tesoureiro do grupo e ele roubava já da sacola, quer dizer, ele já era influenciado pelo inimigo para agir dessa maneira. Então, o que pode acontecer nesse caso? Só podia acontecer isso, né? Ele ser endurecido para fazer aquela traição, coração propenso ao mal, né? Então é isso. Então espero que você tenha entendido. Ninguém está destinado ou predestinado para ser mal. Deus, ele escolhe, a vontade dele, como a gente já leu nos evangelhos, é que todos sejam salvos. Mas existe o livre-arbítrio e aí cada um procura o seu caminho diante do Senhor e tem essa liberdade de escolha. Mas depois teremos que prestar contas, né? Não tem jeito. Não tem como ser diferente, tá bom? Glória a Deus, então. Vamos orar, então, nesse propósito. Então, é momento de oração. Nos teus braços eu quero descansar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Então vamos fechar os nossos olhinhos.
Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia e quero te apresentar, Pai, a vida desses ouvintes que me acompanham e dizer, Pai, que cada um deles tem os olhos abertos pelo Senhor Espírito Santo. Eu intercedo pelas vidas desses ouvintes para que eles não tenham o coração endurecido, Pai, para que não sejam interesseiros, para que queiram, sim, acontece sim, a gente vai buscar o Senhor, muitas vezes, Pai, depois que a gente já tentou tudo, depois que nada mais funciona, isso é verdade, mas, Pai, depois que a gente te conhece nessa busca, a gente abandona até a bênção e quer só o abençoador, que é o Senhor, porque conhece o Senhor, quer ter comunhão contigo, quer estar nos teus braços, quer estar debaixo da tua proteção, Pai, quer ter comunhão contigo, quer o teu Espírito Santo morando dentro de nós. É tudo o que queremos, Pai. E aí as bênçãos acabam vindo naturalmente, como o Senhor mesmo disse, que aquele que segue a tua palavra e te obedece, as bênçãos alcançam a pessoa, o Senhor não sai correndo atrás de bênção. Então eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de cada ouvinte agora, para que ele não olhe mais a bênção, não esteja atrás de um carro novo, uma casa nova, uma moto nova, sabe, um sapato novo, um celular novo, tudo isso é besteira, se acaba, mas esteja atrás do reino de Deus, da justiça de Deus em primeiro lugar, esteja atrás de ser perdoado por Deus, de aceitar e receber Jesus Cristo como governador, como Senhor da sua vida, sabe, recebê-lo como Salvador. Se arrependa, meu querido ouvinte, se arrependa em nome de Jesus. Se humilhe diante do Senhor para que Ele possa te exaltar, para que Ele possa te perdoar. Isso é o que importa. Isso é o que importa. É o abençoador, não é a bênção. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa, Pai, tocar os corações das pessoas, para que as pessoas possam praticar essa palavra em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Em nome de Jesus, que haja uma mudança nessas vidas, Pai. Que essas pessoas possam praticar esta palavra em nome de Jesus. Se você concorda comigo, ouvinte, diga amém. E diga graças a Deus. Graças a Deus, Pai. Muito obrigado. Porque o Senhor não predestina para o bem ou para o mal. O Senhor nos destinou para o bem. E a gente aqui não quer saber do Senhor e vai para o mal. Glória a Deus. Queridos, lembre-se que hoje é terça-feira, né? Mas na quinta-feira estaremos juntos ali na Requinte Recepções, né? A quinta-feira, 8 da noite. Esteja conosco aí, para a gente aprender mais a palavra, tirar suas dúvidas, para você poder falar quais são as suas dúvidas e a gente buscar as respostas na palavra, tá bom? Fiquem na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Um abraço carinhoso, até mais. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.